Olá, prezado aluno concurseiro, tudo bem? Muito bom estar com vocês nesse dia posterior à prova. E hoje nós vamos estar discutindo as questões de língua portuguesa. O interessante é que as questões elas foram bastante múltiplas, envolvendo tanto gramática quanto interpretação de texto, o que deu à prova um caráter bastante interessante, porque exigia do concurseiro não apenas o conhecimento gramatical, quanto também o conhecimento sobre de que maneira aquelas propriedades gramaticais alterariam ou não o significado do texto. E também ficou bem interessante, uma vez que foram questões que abordaram colocação pronominal, crase, vírgula e muitos outros tópicos muito importantes dentro da gramática da língua portuguesa. Então vamos lá, gente, começar a nossa aulinha de correção de prova. As primeiras questões, elas tiveram como base o seguinte texto: dizer que o petróleo é um elemento de influência nas relações geopolíticas contemporâneas é repetir o óbvio. Desde que ele se tornou a matriz energética básica da sociedade industrial e o elemento fundamental para o funcionamento da economia moderna, ter ou controlar as fontes de petróleo e as rotas por onde ele é transportado representa a questão de vida ou morte para as sociedades contemporâneas. Quando pensamos na geopolítica do petróleo, neste início do século XXI, o primeiro fato que nos vem à mente são os conflitos do Oriente Médio, como a guerra Irã-Iraque e a Guerra do Golfo em 1990 e 1991. Reduzir esses conflitos ao elemento petróleo seria um erro, pois questões outras estavam e estão envolvidas. Contudo, não se deve esquecer que aí estão as maiores reservas petrolíferas do mundo. No entanto, se examinarmos com alguma atenção as notícias do dia a dia, veremos como o problema do petróleo dentro da geopolítica contemporânea não é algo que afeta apenas os países do Oriente Médio. A busca pelo ouro negro está tendo impacto em outras regiões do mundo. Em nível menor, países como o Brasil têm enfrentado os mesmos problemas das maiores potências no que se refere a suprir suas necessidades energéticas, e isso tende apenas a piorar. Aqui cabe uma reflexão sobre os efeitos geopolíticos da futura mudança da matriz energética global. Mesmo sendo algo pouco provável em curto e médio prazo, o próprio esgotamento do petróleo vai obrigar a economia global a convocar outras fontes de energia, como a nuclear ou as células de hidrogênio. As alterações na sociedade global que tal mudança provocará serão, evidentemente, imensas, mas ninguém parece ainda ter refletido a contento sobre seus impactos geopolíticos. A questão 1 traz o seguinte enunciado: o segmento por onde, no último período do primeiro parágrafo, poderia ser substituído por pelas quais, sem prejuízo da correção gramatical e do sentido do texto. Certo ou errado? Para respondermos a essa questão, nós temos que ir novamente para o texto, para o último período do primeiro parágrafo. Será que nós podemos, de fato, substituir por onde por pelas quais? Vamos ver?
Desde que ele se tornou a matriz energética básica da sociedade industrial e o elemento fundamental para o funcionamento da economia moderna, ter ou controlar as fontes de petróleo e as rotas por onde ele é transportado representa questão de vida ou morte para as sociedades contemporâneas. Vamos analisar onde faz referência a rotas e por é uma preposição que está sendo regido pelo substantivo rotas. Rotas por onde ele é transportado. Será que eu posso substituir o termo por onde por pelas quais? Vamos analisar. Pelas é a junção do por mais elas mais o a, ok? Então, quando a gente fala de pela, é o por mais o a. Qual faz referência a elemento de dentro da oração. Em outras palavras, quando nós falamos rotas pelas quais ele é transportado, nós continuaremos tendo a preposição por mais o as do quais, ok? E de onde é esse as do pelas? Se refere a rotas. Portanto, se onde se refere a rotas, quais também continua se referindo a rotas. Portanto, eu posso sim substituir rotas por onde ele é transportado por rotas pelas quais ele é transportado. Se nós fôssemos colocar essa explicação em uma questão discursiva, por exemplo, como eu colocaria? Essa questão está certa. O termo pelas quais é a junção da preposição por, do artigo definido a e do pronome relativo qual. No caso, o termo pelas quais continuaria a fazer referência ao termo rotas, concordando com ele em gênero, feminino, e em número, plural. Então, gente, como vocês puderam ver, nós podemos, sim, estar utilizando por pelas quais no lugar de por onde. Ok? Então, essa questão está correta, certo? Vou até deixar aqui em destaque para vocês, ok? Está certíssimo. Agora, questão 2. Acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto, julgue os itens a seguir. No terceiro parágrafo, a expressão dia a dia poderia ser grafada como dia a dia, com o hífen, sem prejuízo da correção do texto, pois as duas formas são admitidas pela ortografia oficial em vigor. E aí, certo ou errado? Gente, essa questão aqui, ela está errada, ok? De acordo com o novo acordo ortográfico, expressões ligadas por preposição, elas não são mais utilizadas com hífen. Dia a dia, portanto, vai ser grifado, ou seja, vai ser grafado, vai ser escrito sem o uso do hífen, ok? Então, essa questão está errada, porque em expressões como dia a dia, ou seja, expressões que são unidas por preposição,
não se faz mais uso do hífen. Como eu responderia discursivamente a essa questão? Está errado. A partir da vigência do novo acordo ortográfico, não se usa mais hífens em locuções, sejam elas adjetivas, adverbiais, substantivas, ligadas por uma preposição. No caso de dia a dia, ligadas pela preposição a. O termo passa a ser concebido como uma expressão linguística. Então, galera, se vocês não estão sabendo, a partir do dia 9 de abril vai rolar a Semana do Sistema Petrobras. E o que vai ser essa semana? Eu vou explicar tudo o que vocês precisam para se preparar bem para o próximo concurso da Transpetro, gente. Está muito perto. Você tem a oportunidade da Petrobras e tem várias oportunidades para ser funcionário do Sistema Petrobras. E eu, se eu fosse você, não perderia essa live, essa semana incrível que eu vou tirar dúvidas sobre salário, condições de trabalho, novos editais. Então, clica no link e faz seu cadastro e eu te encontro no evento. Vamos agora para a questão de número 3. Acerca dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto, julgue os itens a seguir. Conforme a perspectiva defendida no texto, a questão petrolífera é o cerne da origem dos conflitos entre as nações que ainda ocorrem em diferentes regiões do mundo. E aí, gente, essa questão, ela está correta ou ela está errada? Quando nós falamos em cerne, nós estamos nos dirigindo a um termo cuja conotação significa centro, aquilo que é essencial. Portanto, será mesmo que o texto dá margem para nós termos essa leitura de que a questão petrolífera é o cerne, ou seja, é o elemento essencial que está na origem dos conflitos entre as nações que ocorrem em diferentes regiões do mundo? Para responder a essa questão, nós temos que voltar para o nosso texto. Vejam só, a partir aqui do segundo parágrafo. Quando pensamos na geopolítica do petróleo neste início do século XX, o primeiro fato que nos vem à mente são os conflitos do Oriente Médio, como a guerra do Irã e do Iraque e a guerra do Golfo. Reduzir esses conflitos ao elemento petróleo seria um erro, pois outras questões estavam e estão envolvidas. Ou seja, nós não podemos dizer que o petróleo é o cerne, ou seja, é o elemento motivador principal que desencadeia esses conflitos. Há muitos outros elementos envolvidos. O petróleo é apenas um deles, como deixa bem claro aqui o texto. Ok? Reduzir esses conflitos ao elemento petróleo seria um erro, pois outras questões estavam e estão envolvidas. Ok? O elemento petróleo, então, é um dos elementos geradores de conflitos, mas em nenhum momento o texto diz que ele é o elemento principal. Ele pode ser um elemento impulsionador desses conflitos, mas aí dizer que é o cerne, que é o elemento principal, implicaria em uma superlativização da interpretação textual, ok? Portanto, a questão 3, ela também está errada, ela está incorreta. Se nós formos trazer uma explicação
discursiva para essa questão 3, como que ficaria? Errado. A questão do petróleo é apenas um dos elementos geradores de conflito entre as nações, mas não pode ser depreendido do texto que se trata do principal elemento de conflito, ou seja, cerne do conflito. Vamos agora para a questão de número 4. Ainda com relação a aspectos linguísticos do texto, julgue os próximos itens. A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados caso o segmento em 1990, item 1991, segundo parágrafo, fosse reescrito da seguinte maneira: no período de 1990 a 1991, A com H. Gente, essa questão, ela também está errada. Entre datas, nós utilizamos a preposição a. A com H, nós apenas utilizamos para fazer referência a tempo passado. Por exemplo, há 3 meses fui à Bahia. Esse A é com H porque faz referência a tempo passado. Entre percurso temporal, entre intervalo temporal, o ideal é utilizar apenas o A, sem o H. Então, ficaria no período de 1990 a comum, 1991, ok? Como ficaria uma resposta discursiva para essa questão 4? Quando há marcação de intervalo entre datas, deve ser utilizada a preposição a. Desse modo, o correto seria: no período de 1990 a normal, 1991. A com H, quando se refere à temporalidade, indica tempo transcorrido no passado. Exemplo: há 3 meses que não o vejo. Esse A será com H, uma vez que faz referência a tempo no passado. Tranquilo? Prosseguindo, vamos agora para a correção da 5ª questão. No segundo período do segundo parágrafo, o vocábulo pois poderia ser substituído por porque, mantendo-se a correção gramatical do texto. Certo ou errado? Para respondermos a essa questão, temos que voltar lá no texto. Segundo período do segundo parágrafo. Nesse trecho, reduzir esses conflitos ao elemento petróleo seria um erro, pois questões outras estavam e estão envolvidas. Aqui, o pois é um conectivo de explicação, que está explicando por que reduzir esses conflitos ao elemento petróleo seria um erro, porque questões outras estavam e estão envolvidas. Como o pois, nesse contexto, ele está tendo um caráter explicativo, explicando por que essa redução ao elemento petróleo seria um equívoco, porque
que tem a mesma carga semântica, a mesma carga significativa, caberia muito bem nesse contexto. Portanto, eu poderia substituir, sim, o pois pelo porquê, porque ambos têm a mesma carga semântica explicativa. Então, questão 5 está correta. Como eu responderia a essa questão? Certo. No caso em questão, o porquê pode substituir o termo pois, uma vez que ambos os termos expressam explicação. No texto, explica-se o porquê de reduzir os conflitos no Oriente Médio à questão do petróleo seria considerado um erro. Então, nós podemos sim fazer essa troca, essa substituição. Questão 6. Ainda com relação aos aspectos linguísticos do texto, julgue os próximos itens. O emprego da vírgula após moderna, no último período do primeiro parágrafo, é facultativo. Será que é mesmo facultativo? Eu poderia retirar a vírgula do após moderna? Vamos lá. Desde que ele se tornou a matriz energética básica da sociedade industrial e o elemento fundamental para o funcionamento da economia moderna, ter ou controlar as fontes de petróleo e as rotas por onde ele é transportado, representa a questão de vida ou morte para as sociedades contemporâneas. Gente, eu não poderia retirar a vírgula depois do termo moderna, porque ela serve para separar a oração principal, ter ou controlar as fontes de petróleo e as rotas por onde ele é transportado, da oração que funciona como um advérbio temporal, um advérbio de temporalidade, que aqui, ó, é expresso pelo conectivo desde que. Portanto, eu não posso tirar a vírgula depois do moderna, porque toda essa expressão, desde que ele se tornou a matriz energética básica da sociedade industrial e o elemento fundamental para o funcionamento da economia moderna, nós temos uma oração subordinada adverbial temporal. Orações subordinadas, elas vêm isoladas por vírgula. Então, a vírgula após o moderna, ela não é facultativa, tá, gente? Essa explicação, essa afirmação, perdão, ela está errada. Como eu poderia responder a essa questão se eu estivesse fazendo uma prova discursiva? Errado. O trecho, desde que ele se tornou a matriz energética básica da sociedade industrial, é o elemento fundamental para o funcionamento da economia moderna, corresponde a uma oração subordinada adverbial temporal. Portanto, deve vir demarcada por vírgula, ok? Não é opcional. Próxima questão. Questão de número 7. No segundo parágrafo, poderia ser evitada a repetição da palavra conflitos se o trecho reduzir esses conflitos fosse reescrito como
reduzir-lhe, sem prejuízo do sentido e da correção gramatical. Será que eu poderia, gente, substituir, reduzir esses conflitos por reduzir-lhes? Vamos voltar ao texto para nós analisarmos aí essa questão. Reduzir, vejam só, penúltimo período do segundo parágrafo. Reduzir esses conflitos ao elemento petróleo seria um erro. Quem reduz, reduz o quê? Esses conflitos. Esses conflitos, então, é o objeto direto do verbo reduzir. Por quê? Porque se une a ele sem o auxílio de preposição. E o pronome oblíquo lhe, ele só pode ser utilizado em substituição ao objeto indireto do verbo. Então, eu não posso fazer a substituição de esses conflitos por lhes, porque o lhe ou lhes, ele só substitui o objeto indireto do verbo transitivo indireto. Como ficaria, então, a substituição adequada a esse caso? Reduzi-lo ao elemento petróleo seria um erro. O ideal aí seria o lo e não o lhe. Voltando, então, para a nossa questão. Será que eu poderia substituir reduzir esses conflitos por reduzir-lhe? Errado, porque o lhes, ele somente pode substituir objeto indireto. Como ficaria, então, uma resposta adequada a essa questão? Errado. O pronome oblíquo lhes é usado para substituir objeto indireto, aquele ligado ao verbo por preposição. No caso da questão, esses conflitos é objeto direto do verbo reduzir. Portanto, não pode ser substituído por lhes. O correto seria reduzi-los ao elemento petróleo. Vamos agora à questão 8. No segundo período do último parágrafo, a forma verbal cabe estabelece concordância com o termo reflexão. Certo ou errado? Vamos voltar para o texto para nós estarmos aí analisando. Aqui cabe uma reflexão. Gente, cabe está sendo aí relacionado à reflexão? Sim ou não? Aqui cabe uma reflexão. O verbo caber aí, gente, ele está sendo usado como um intransitivo. O verbo caber aqui, nesse caso, é intransitivo, ou seja, não necessita de complemento. Uma reflexão, portanto, é o sujeito do verbo caber. Uma reflexão sobre os efeitos geopolíticos da futura mudança da matriz energética global cabe aqui.
Portanto, reflexão é o núcleo do sujeito do verbo caber. Portanto, está, sim, concordando com ele. Voltando, então, para a nossa questão 8, no segundo período do último parágrafo, a forma verbal cabe estabelece concordância com o termo reflexão. Certo? Reflexão é o núcleo do sujeito do verbo caber. Portanto, concorda com ele em número, pessoa e gênero, ok? Ou melhor, perdão, concorda com ele em número e pessoa. Como ficaria, então, uma resposta para esta questão 8? Correto. O termo reflexão é o núcleo do sujeito do verbo caber, que, na sentença, é intransitivo, não exigindo presença de complemento. Portanto, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, galera, se vocês não estão sabendo, a partir do dia 9 de abril vai rolar a semana do Sistema Petrobras. E o que vai ser essa semana? Eu vou explicar tudo o que vocês precisam para se preparar bem para o próximo concurso da Transpetro, gente. Está muito perto. Você tem a oportunidade da Petrobras e tem várias oportunidades para ser funcionário do Sistema Petrobras. E eu, se fosse você, não perderia essa live, essa semana incrível que eu vou tirar dúvidas sobre salário, condições de trabalho, novos editais. Então, clica no link e faz seu cadastro e eu te encontro no evento. Vamos agora para a 9ª questão. A correção gramatical e a coerência do texto seriam mantidas caso o trecho nos venha à mente no primeiro período do segundo parágrafo fosse reescrito da seguinte maneira: vem à nossa mente. Será que se eu fizer essa substituição, eu mantenho a correção gramatical e eu mantenho a coerência? Vamos lá, então, para o primeiro período do segundo parágrafo, para nós analisarmos essa questão. Primeiro parágrafo. Aqui, ó. Primeiro período do segundo parágrafo. Quando pensamos na geopolítica do petróleo nesse início do século XXI, o primeiro fato que vem à nossa mente são os conflitos do Oriente Médio. Então, gente, está correto. Tanto o termo nos quanto o nossa fazem referência à segunda pessoa do plural. O primeiro fato que nos vem à mente equivaleria a o primeiro fato que vem à nossa mente. E aí, como o nossa é um pronome possessivo, a crase ela é facultativa. Então, eu poderia usar o a sem a crase. O primeiro fato que vem à nossa mente são os conflitos do Oriente Médio, sem a presença da crase. Portanto, essa questão aqui, ela está correta, ok? Ela está certa. Como eu poderia estar elaborando uma resposta discursiva para essa questão? Certo. No caso em questão, o trecho nos vem à mente pode ser substituído por vem à nossa mente, uma vez que tanto o pronome oblíquo nos quanto o pronome possessivo nossa
fazem referência à segunda pessoa do plural. E, antes do pronome possessivo, a crase é facultativa. Portanto, manter-se-ia a correção gramatical do texto. Ok? Portanto, questão 9 aqui está corretíssima. Continuando, vamos para a questão 10. Ainda com relação a aspectos linguísticos do texto, julgue os próximos itens. No último período do segundo parágrafo, a próclise do pronome ser justifica-se pela presença do vocábulo não. Gente, o que é próclise? Quando o pronome ele se situa antes do verbo. Vamos ver? Vamos lá para o último período do segundo parágrafo. Último período do segundo parágrafo. Contudo, não se deve esquecer. Será que o ser, esse pronome, ele está colocado antes do verbo por causa do não? Sim, gente, está correto. Palavras negativas, elas atraem o pronome oblíquo para antes do verbo, ok? No caso aqui, nós temos o advérbio de negação não. Então, esse advérbio, ele vai puxar, ele vai atrair o pronome oblíquo para antes do verbo. Portanto, está correta essa afirmação. Como eu poderia responder aí a essa questão? Correto. Palavras negativas, no caso o advérbio não, deslocam o pronome oblíquo para antes do verbo. Vamos agora para a 11ª questão. Ainda com relação a aspectos linguísticos do texto, julgue os próximos itens. No penúltimo período do texto, o verbo obrigar rege dois complementos: a economia global e a convocar outras fontes de energia. Certo ou errado? Em outras palavras, será que o verbo obrigar ele precisa de dois complementos? E será que esses dois complementos são a economia global e a convocar outras fontes de energia? Correto ou incorreto? Vamos então lá para o penúltimo período do texto. Penúltimo período do texto. Mesmo sendo algo provável em curto e médio prazo, o próprio esgotamento do petróleo vai obrigar a economia global a convocar outras fontes de energia. Gente, o verbo obrigar, ele é um verbo bitransitivo, ou seja, é um verbo que exige dois complementos. Quem obriga, obriga o que a que. Uma pessoa pode obrigar alguém a alguma coisa. Portanto, o verbo obrigar, ele é verbo transitivo, direto e indireto simultaneamente. O próprio esgotamento do petróleo vai obrigar. Obrigar quem?
a economia global. Então, a economia global é o objeto direto do verbo obrigar. Obrigar o quê? A economia global. A quê? A convocar outras fontes de energia. A convocar outras fontes de energia já vai ser o objeto indireto do verbo obrigar, sendo introduzido aí por preposição. Portanto, gente, no caso dessa questão, ela está correta. O verbo obrigar, ele é bitransitivo e tem dois complementos. A economia global, que é o objeto direto, e a convocar outras fontes de energia, que vai ser o objeto indireto do verbo obrigar. Como ficaria, então, uma resposta adequada para essa questão? Certo, o verbo obrigar é transitivo direto e indireto, exigindo dois complementos. Um direto, sem presença de preposição, que é a economia global, e outro indireto, com a presença da preposição a, que é a convocar novas fontes de energia. Ok? Vamos agora para a 12ª questão. No primeiro período do último parágrafo, a forma verbal tem está flexionada na terceira pessoa do plural, porque estabelece concordância tanto com países quanto com o Brasil. Vamos ver? Primeiro período do último parágrafo. Primeiro período do último parágrafo. Em nível menor, países como o Brasil têm enfrentado. Tem, ele está conjugado no plural, porque ele está concordando com países e com o Brasil simultaneamente? Errado, gente. No caso aqui, o verbo tem está concordando com o núcleo do sujeito, que é países. Países como o Brasil tem. O núcleo é países. Uma vez que países é um substantivo que está no plural, o verbo que concorda com ele também tem que estar no plural. Portanto, está incorreta essa afirmação. O verbo tem concorda apenas com países, que é o núcleo do sujeito. Então, está errado. Como nós responderíamos a essa questão? Errado. No caso em questão, o verbo tem está conjugado no plural, uma vez que concorda com países, que é o núcleo do sujeito. Vamos agora para o próximo texto, que vai embasar, ou seja, dar base para as questões 13 a 20. Há 70 anos, em 3 de outubro de 1953, era criada a Petrobras, uma empresa estatal que detinha o monopólio da prospecção e exploração de petróleo no território brasileiro. A criação da empresa foi fruto da campanha O Petróleo é Nosso,
iniciada após a eleição de Getúlio Vargas para seu segundo período na presidência. 7 décadas após sua criação, ficaram para trás o acento agudo e o foco exclusivo no território brasileiro. A Petrobras, no século XXI, opera com 14 países, prioritariamente nas áreas de exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo, gás natural e seus derivados, e ganhou reputação internacional no desenvolvimento de tecnologia avançada para a exploração petrolífera em águas profundas e ultraprofundas. Ficou para trás também o caráter 100% estatal. Atualmente, a Petrobras está organizada como sociedade de economia mista, submete-se às regras gerais da administração pública e não mais detém o monopólio da exploração do petróleo em território nacional. Seu papel, no entanto, vai além da obtenção de lucro e envolve aspectos como geração de emprego e renda, além da promoção do desenvolvimento local nos lugares onde instala suas unidades de empreendimento. Estes, muitas vezes, se situam em regiões remotas, que não despertam o apetite de companhias privadas. Permanece, assim, uma empresa estratégica para diversos aspectos do desenvolvimento econômico do país. A 13ª questão fala o seguinte: no quarto período do segundo parágrafo, a forma verbal submete-se poderia ser substituída pela locução deve respeitar, sem prejuízo de sentido e da correção gramatical do texto. Será que isso é verdade? Eu posso trocar o submete-se pelo deve respeitar sem que haja, em primeiro lugar, prejuízo de sentido e, em segundo lugar, sem que haja incorreção gramatical? Vamos lá, então. Quarto período do segundo parágrafo. Quarto período do segundo parágrafo. Nesse trecho aqui, gente, quarto período do segundo parágrafo. Atualmente, a Petrobras está organizada como sociedade de economia mista, submete-se às regras gerais da administração pública e não mais detém o monopólio da exploração de petróleo. Olha como fica se eu colocar o deve respeitar. Atualmente, a Petrobras está organizada como sociedade de economia mista, deve respeitar as regras gerais da administração pública e não mais detém o monopólio da exploração de petróleo. Gente, em primeiro lugar, do ponto de vista da organização sintática, nós temos uma quebra de paralelismo. O verbo, a locução verbal está organizada, o verbo submete-se e o verbo detém tem carga semântica de algo concretizado. A Petrobras, ela está organizada, é algo que é concretizado, ela submete, ou seja, a submissão é algo concretizado,
e ela não mais detém, é algo concretizado. Então, nós temos uma sequência de verbos no presente, indicando ação concretizada. Se eu substituir o submete-se por deve respeitar, o deve respeitar é indicativo de uma ação que ainda não aconteceu, mas pode vir a acontecer. Por exemplo, o aluno estudou, portanto, deve passar na prova. Você precisa, muito estar focado, ou você deve focar na prova. Vejam só que deve respeitar é significativo de algo que é passível de ser feito, mas que talvez ainda não foi feito. Então, nesse caso, se eu substituir o submete-se por deve respeitar, há uma quebra de paralelismo dessa sequência de verbos no presente, indicativa de ações concretizadas, e no plano semântico também, o deve respeitar é indicativo de algo que é necessário, mas não necessariamente foi efetuado. Então, nós temos aí o rompimento do encadeamento de ações, tanto a nível sintático quanto a nível semântico. Então, aqui está errado. Essa questão ela está incorreta. Há, sim, prejuízo, tanto de sentido quanto de correção gramatical. Há uma quebra de paralelismo. 14ª questão. Os vocábulos este e que, empregados no penúltimo período do texto, retomam termos distintos. Sim ou não? Mas antes, gente, eu esqueci de ler a resposta que eu elaborei para vocês no que se refere aí à questão 13. Como eu respondi a essa questão 13? Errado. Trocar o verbo submete-se por deve respeitar promove uma quebra no paralelismo sintático do texto, uma vez que a locução verbal deve respeitar traz uma carga semântica de algo que ainda está por acontecer, enquanto os demais verbos trazem uma carga, trazem uma carga semântica de ação concretizada, ou seja, ação que está no presente. Então, nós temos uma quebra, tanto no paralelismo sintático, quanto no paralelismo semântico. 14ª questão. A respeito dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto, julgue os itens a seguir. Os vocábulos este e que, empregados no penúltimo período do texto, retomam termos distintos. Sim ou não? Vamos lá, ó. Este, por sua vez, estes, muitas vezes, se situam em regiões remotas que despertam o apetite de companhias privadas. Gente, vamos lá. Estes o quê? Esse termo, estes, faz referência a lugares. Vejam só. Além da promoção do desenvolvimento local,
nos lugares onde instala suas unidades e empreendimentos. Estes, muitas vezes, se situam em regiões remotas. Estes, ok? Estes faz referência aos lugares. Esses lugares, muitas vezes, se situam em regiões remotas. Então, esse pronome demonstrativo faz referência a lugares. Por sua vez, o que esse pronome relativo faz referência a regiões remotas. Regiões remotas que não despertam o interesse. Portanto, gente, de fato, nós temos aí os vocábulos este e que, retomando aí termos distintos. O este faz referência a lugares, lugares onde esses empreendimentos, e o que, esse pronome relativo, faz referência a regiões. Como ficaria, então, uma resposta para a questão 14? Correto. Este faz referência a lugares. Já o pronome relativo que faz referência a regiões. Questão 15. A respeito do sentido e de aspectos linguísticos do texto, julgue os itens que se seguem. É correto concluir das informações do texto que as atividades da Petrobras no exterior diminuíram o impacto da empresa no Brasil, o que levou à sua privatização. Vamos ler, gente, o que o texto está afirmando sobre isso? Vejam só. 7 décadas após a sua criação, ficaram para trás o acento agudo, ou seja, o termo já não recebe mais o as, né, do Petrobras, não temos mais o acento agudo. E a Petrobras opera em 14 países e também ficou para trás o caráter 100% estatal. Gente, essa afirmação aqui, ela está erradíssima. Por quê? Em primeiro lugar, em nenhum momento fala no texto que as atividades da Petrobras no exterior diminuíram o impacto da empresa no Brasil. Não. O texto afirma que a Petrobras, na verdade, ela expandiu para outros 14 países a sua atuação. Mas não quer dizer que ela diminuiu a sua atuação, o seu impacto aqui no nosso país. E, em segundo lugar, o texto não fala que a Petrobras ela foi privatizada. Ela fala que agora a empresa ela atua em ação conjunta, Estado e iniciativa privada. Portanto, essa afirmação ela está completamente errada, completamente equivocada. Beleza, pessoal? Como ficaria, então, uma resposta para essa questão? 15. Se eu fosse respondê-la discursivamente. Errado. O que houve foi a expansão da Petrobras para outros países, o que ampliou o alcance de atuação da empresa. Não há como depreender do texto que a empresa foi privatizada pela diminuição do impacto em território brasileiro. A Petrobras, na verdade, ela atua
em sociedade de economia mista, a envolver Estado e iniciativa privada. Ok? Portanto, essa questão aí está incorreta. Agora vamos à questão 16, que na minha opinião é a mais complicada da prova, uma vez que ela trabalha a questão da inversão dos termos sintáticos dentro do período. Vamos lá. No primeiro período do texto, o trecho "que detinha o monopólio" poderia ser reescrito como "cujo monopólio tinha", mantendo-se a correção gramatical do texto. Aí, gente, eu vou analisar de acordo com a minha perspectiva a respeito dessa questão, ok? Vamos lá. Há 70 anos, em 3 de outubro de 1953, era criada a Petrobras, uma empresa que detinha o monopólio da prospecção e exploração do petróleo no território brasileiro. Eu poderia substituir o que detinha o monopólio da prospecção e exploração por cujo monopólio tinha. Vamos ver? Era criada a Petrobras, uma empresa estatal cujo monopólio tinha. O cujo, aí é um pronome relativo que está fazendo referência à empresa estatal. Uma empresa estatal cujo monopólio tinha. Que tinha o monopólio. Cujo monopólio tinha. Monopólio de quê? Da prospecção e exploração do petróleo no território brasileiro. Embora os elementos sintáticos eles ficassem invertidos na oração, a correção gramatical ela seria mantida. Vejam só. Era criada a Petrobras, uma empresa estatal cujo monopólio tinha da prospecção e exploração do petróleo no território brasileiro. Mesmo que nós tenhamos aí uma construção não usual, essa combinação sintática, ela não está incorreta, ok? Como ficaria, então, uma resposta discursiva para essa questão 16? Eu marcaria como certa, tá? Essa questão. Correto. Cujo é um pronome relativo que faz referência a uma empresa estatal que tinha o quê? O monopólio da prospecção e exploração do petróleo no território brasileiro. Ok? A construção ela é pouco usual, mas ela está gramaticalmente correta. Vamos agora para a questão 17. O emprego da vírgula no último período do texto seria dispensado sem prejuízo do sentido original e da correção gramatical do texto, caso o vocábulo assim fosse deslocado, ou seja, caso o vocábulo ele fosse para o início do período, da seguinte maneira: assim permanece uma empresa. E aí, será que o emprego da vírgula estaria mesmo dispensado, gente?
Vamos ver, é esse trecho aqui, ó. Permanece assim uma empresa estratégica. Será que se eu deslocasse o assim para o início da oração, a vírgula, ela estaria dispensada? Não, gente. Por quê? O assim, nessa oração, ele está sendo utilizado com valor conclusivo. Tanto que eu poderia falar da seguinte maneira: logo, permanece uma empresa estratégica. Portanto, permanece uma empresa estratégica. Se o assim está sendo utilizado com valor de conjunção conclusiva, ele aparecendo aí no início do período de modo deslocado, é necessário que haja sim a presença da vírgula. Portanto, pessoal, nesse caso está errado, porque a vírgula não poderia ser dispensada. Como ficaria uma resposta adequada para essa questão? Ficaria assim: errado. O termo assim, no contexto da oração, está sendo utilizado como uma conjunção conclusiva. Portanto, deve vir demarcada pelo uso de vírgula. Então, galera, se vocês não estão sabendo, a partir do dia 9 de abril vai rolar a semana do Sistema Petrobras. E o que vai ser essa semana? Eu vou explicar tudo o que vocês precisam para se preparar bem para o próximo concurso da Transpetro, gente. Está muito perto. Você tem a oportunidade da Petrobras e tem várias oportunidades para ser funcionário do Sistema Petrobras. E eu, se fosse você, não perderia essa live, essa semana incrível que eu vou tirar dúvidas sobre salário, condições de trabalho, novos editais. Então, clica no link e faz seu cadastro e eu te encontro no evento. Vamos agora para a 18ª questão. A palavra fruto, no segundo período do primeiro parágrafo, poderia ser substituída por ideia, sem prejuízo da coerência e da correção gramatical do texto. Vamos voltar para o texto para nós analisarmos essa questão? Aqui, a criação da empresa foi fruto da campanha O Petróleo é Nosso. Será que eu poderia trocar fruto por ideia? Vejam só, a criação da empresa foi ideia da campanha O Petróleo é Nosso? Quando a gente fala que foi ideia, dá a entender que a campanha é que impulsionou a ideia da criação de uma empresa. Mas, na verdade, a criação da empresa foi resultado dessa campanha e não foi uma ideia gerada a partir dessa campanha. Ou seja, a terminologia altera completamente o significado. Quando eu falo que a criação da empresa foi fruto da campanha, eu digo que a criação da empresa foi resultado da campanha. Já quando eu falo que a criação da empresa foi ideia da campanha, dá a entender que a campanha que teve a ideia de criar uma empresa, o que não é verdade. Até do ponto de vista pragmático, essa substituição ela estaria aí bastante estranha, ok?
Então, não pode ter essa substituição, porque seria estranho do ponto de vista semântico. Como ficaria, então, uma resposta para essa questão? Errado. Na questão, o termo fruto designa o resultado da campanha O Petróleo é Nosso, que foi a criação da Petrobras. Portanto, não pode ser substituído por ideia. Vamos agora para a penúltima questãozinha da nossa prova de língua portuguesa. Muitas vezes se situam em regiões remotas, trecho que se situa no penúltimo período do texto, é obrigatória a próclise do pronome se em razão da expressão adverbial muitas vezes. Gente, será que o se aqui ele está sendo utilizado como próclise, ou seja, antes do verbo, por causa da expressão adverbial muitas vezes? Não. Na verdade, é o pronome demonstrativo este que puxa que puxa o pronome oblíquo para antes do verbo. Então, o se está antes do verbo situar, não por conta da expressão adverbial muitas vezes, mas por conta do pronome demonstrativo este, ok? Então, essa questão, ela também está errada, ela está incorreta. Como ficaria uma resposta para a questão 19? Errado. A próclise justifica-se pela presença do pronome demonstrativo este, que, sendo palavra atrativa, desloca o pronome oblíquo para antes do verbo. Vamos agora para a 20ª e última questão da nossa provinha. Considerando ainda os aspectos linguísticos do texto, julgue os itens seguintes. É obrigatório o emprego do acento indicativo de frase no vocábulo as em as regras gerais da administração pública, que está no 4º período do último parágrafo. Vamos ver? 4º período do último parágrafo. Aqui, gente, submete-se às regras gerais da Gente, aqui, essa frase, esse acento indicativo de frase, ele não poderia ser retirado de modo algum, tá bom? Por que que ele não pode ser retirado aqui, gente? Ó, em as. Porque o verbo se submeter, ele é regido pela preposição a. Quem se submete a alguém ou a alguma coisa. Regras é palavra feminina. As regras. Então, ela vem precedido pelo artigo feminino as. A preposição do verbo submeter mais o as, artigo, do termo regras, a preposição mais artigo, então eu tenho sim ocorrência obrigatória de frase, ok? Então é sim obrigatório, ok, gente?
e não facultativo. É obrigatório, porque eu tenho o a, preposição do verbo submeter, quem se submete a alguém ou a alguma coisa, e eu vou ter também o as, artigo definido feminino do substantivo regras. Correto, gente? Bom, então, essa foi a nossa correção. Amanhã o Sebrae libera o gabarito oficial, mas eu espero que a nossa correção já tenha servido para vocês terem uma boa concepção dos possíveis erros e acertos no que se refere à elaboração da prova. Perfeito, queridos. Forte abraço para todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.